4 enfermeiras correram pelos portões de ferro da mansão de Cana como se estivessem a fugir de uma zona de guerra. A primeira chorava tanto que tropeçou nos próprios pés. A mala abriu-se e espalhou aventais pelo cascalho. A segunda caminhava em silêncio total, com os olhos vazios e sem expressão, como se tivesse acabado de testemunhar algo que lhe partiu a alma. A terceira já estava ao telefone com o advogado, a gritar sobre subsídio de risco e danos psicológicos. A quarta, um homem alto com o físico de um soldado que serviu 3 vezes no Afeganistão, parou no meio da entrada, olhou para trás para a mansão gótica que se erguia atrás dele e sussurrou: "Aquilo ali dentro não é humano. É o próprio diabo." Depois fez o sinal da cruz e correu. Grace Bennet passou por todos eles com uma mochila surrada no ombro, sapatos com buracos que ela havia coberto com fita adesiva e a expressão calma de alguém que já havia visto o inferno e sobrevivido. Ela olhou para o caos ao seu redor e murmurou que as pessoas realmente precisavam aprender a lidar com a pressão, enquanto ajustava a alça que se crava em seu ombro. A mansão se erguia diante dela como algo saído de um filme de terror. Toda em pedra preta, com torres pontiagudas e gárgulas que pareciam observar cada passo seu. Guardas armados estavam em cada esquina, com as mãos apoiadas nas armas nos coldres, os olhos acompanhando seus movimentos com fria desconfiança. Grace pensou consigo mesma que, se morresse ali, ninguém sequer notaria sua ausência. A governanta-chefe, uma mulher chamada Helena Russo, que parecia ter enterrado mais corpos do que um coveiro, estava na enorme entrada de carvalho com uma prancheta e a expressão exausta de alguém que há muito tempo havia perdido a esperança. Helena olhou Grace de cima a baixo, observando as roupas surradas, as olheiras, a maneira como ela estava parada, como alguém pronta para lutar ou desmoronar, e perguntou se ela era a nova enfermeira da agência. Grace acenou com a cabeça e disse que era ela. Grace Bennet, pronta para o trabalho, estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena não apertou a mão dela. Em vez disso, perguntou se Grace tinha lido o contrato. Grace disse que sim. Helena perguntou se ela tinha lido todo o contrato, incluindo as letras miúdas sobre não responsabilizar a família Kane por lesões físicas, traumas psicológicos, sofrimento emocional ou morte. Grace ergueu uma sobrancelha e disse que gostou particularmente da parte sobre a morte. Muito reconfortante. Helena soltou um longo suspiro e disse para ouvir com atenção, porque Dominic Kane era complicado. Grace perguntou se ele era complicado no sentido de reclamar da qualidade do tecido ou complicado no sentido de atirar móveis. Helena respondeu que ele era complicado no sentido de ter consultado 23 profissionais médicos em 6 meses, sem contar aqueles que desistiram antes mesmo de terminar o primeiro turno. Grace piscou e disse que isso era quase impressionante, como algum tipo de recorde mundial por ser impossível. Helena disse que não era piada. Grace respondeu que sabia, mas se não risse, choraria, e já tinha chorado o suficiente para uma vida inteira. Além disso, o seu rímel não era à prova de água, e só tinha mais um tubo, e não tinha dinheiro para comprar outro. Se adora histórias sobre amores impossíveis, personagens inesquecíveis e segundas oportunidades, clique no botão gosto, partilhe isto com alguém que precise de uma boa história e subscreva para nunca perder o que acontece a seguir. Agora, vamos ver o que acontece quando uma rapariga destroçada encontra o próprio diabo. Helena virou-se e começou a andar sem verificar se Grace a acompanhava. Os seus passos batiam no chão de mármore preto como o tic-tac de um relógio de contagem decrescente, enquanto Grace a seguia, forçando-se a não deixar cair o queixo ao observar o ambiente à sua volta. O hall de entrada da propriedade era maior do que todo o apartamento que ela partilhava com Marcos. O teto tinha pelo menos 15 metros de altura. Um enorme lustre pendia acima, como um monstro feito de cristal e ouro. Enormes pinturas a óleo revestiam as paredes, cada uma retratando um homem com olhos frios e uma expressão que parecia julgar cada passo que ela dava. Grace reconheceu-os como retratos de gerações da família Kane, e nenhum deles parecia um homem que soubesse sorrir. Helena conduziu-a por um corredor que parecia interminável. O chão estava tão polido que Grace podia ver o seu próprio reflexo sob os pés. A cada poucos metros, um guarda-costas permanecia imóvel como uma estátua,
com os olhos fixos à frente. No entanto, Grace, sabendo que eles estavam a acompanhar cada movimento seu, imaginava quantas pessoas tinham sido arrastadas para fora daquele corredor e nunca mais foram vistas. Helena parou abruptamente diante de uma escada em espiral de carvalho preto, com corrimãos esculpidos com imagens que Grace demorou um momento para reconhecer como cenas de caça, lobos atacando suas presas. Que bom gosto, murmurou Grace. Helena olhou para ela e explicou que o avô de Dominic Kane tinha encomendado a escada depois de matar o seu primeiro inimigo, como um lembrete para quem entrasse na casa de que estava no território de um predador. Grace engoliu em seco, mas manteve a voz firme ao perguntar se havia um elevador, pois tinha um pouco de medo de altura. Helena não sorriu e começou a subir as escadas, passando pelo segundo andar com as suas portas fechadas. Depois, o terceiro andar, onde Grace avistou, através de uma porta entreaberta, uma vasta biblioteca com milhares de livros empilhados do chão ao teto, até que finalmente pararam no quarto andar, na ala leste, diante de um par de portas de madeira entalhada com quase 3 metros de altura. Helena virou-se para Grace com um olhar que ela não conseguiu decifrar, metade pena e metade respeito, dizendo que antes de entrar, havia algumas coisas que ela precisava saber. Dominic Kane não saía daquele quarto há 3 meses. Ele recusava as luzes, recusava com as pessoas, recusava até mesmo o ato de viver. Ele tinha uma ferida no ombro e nas costelas, causada 3 semanas antes, que havia infectado gravemente porque ele não permitia que ninguém a tratasse. O Dr. Tommy Chan, a única pessoa autorizada a se aproximar dele, disse que se isso continuasse, ele morreria em poucas semanas. Grace perguntou por que ele se recusava a ser tratado. Helena ficou em silêncio por um momento antes de dizer que era porque ele não queria ser salvo. Ele queria morrer, mas era orgulhoso demais para acabar com a própria vida. Um arrepio percorreu a espinha de Grace, não por medo, mas por reconhecimento, porque ela entendia esse sentimento, tendo ficado em uma ponte às 3 da manhã, depois que Marcus morreu, e se perguntado se a água estaria fria. Helena continuou dizendo que o pai de Dominic, Victor Kane, estava a morrer de doença cardíaca e que ele havia contratado Grace com um salário 5 vezes maior do que o valor de mercado. Não porque ele acreditasse que ela poderia curar seu filho, mas porque ele havia perdido a esperança e só queria tentar uma última vez antes que pai e filho se fossem. Grace perguntou se isso era um incentivo ou um aviso. Helena respondeu que era a verdade e que naquela casa a verdade era um luxo raro, então ela deveria valorizá-la. Em seguida, colocou a mão na maçaneta da porta e disse que, assim que Grace entrasse, ela não encontraria um paciente, mas um animal ferido. E não havia nada mais perigoso do que um animal ferido que queria morrer. Perguntou uma última vez se Grace desejava voltar atrás, porque uma vez que a porta se abrisse, não haveria retorno. Grace olhou para as portas imponentes à sua frente e depois para os seus sapatos rasgados, pensando no carro velho e amassado estacionado do lado de fora, nos $200.000 de dívida que esmagavam os seus ombros. Nas noites passadas a dormir naquele carro com o estômago vazio e um frio que penetrava até os ossos. Percebendo que já não tinha como voltar há muito tempo, respirou fundo e disse que estava pronta e que Helena deveria abrir a porta. Helena empurrou a porta e a escuridão se espalhou como uma entidade viva. Grace entrou e precisou de alguns segundos para que seus olhos se ajustassem à quase ausência de luz. Cortinas pesadas de veludo preto cobriam todas as janelas, enquanto apenas o fogo fraco na lareira do canto lançava um brilho fraco que fazia sombras fantasmagóricas dançarem pelas paredes. O cheiro de uísque misturado com antisséptico e o odor rançoso de um homem que não saía daquele quarto há muito tempo inundavam os seus sentidos. O quarto era tão grande quanto um pequeno apartamento, com uma enorme cama king-size de madeira preta entalhada, uma secretária cheia de papéis, garrafas de bebidas alcoólicas e pinturas sombrias. Grace não quis examinar tudo muito de perto. Então ouviu a porta fechar-se atrás dela e percebeu que Helena tinha ido embora, deixando-a sozinha no covil do diabo. E então ela ouviu. Dominic Kane, não deitado na cama como ela esperava, mas sentado numa poltrona de couro perto da lareira. As costas eretas como um rei, mesmo estando a morrer, vestindo uma camisa preta desabotoada na parte superior para revelar bandagens brancas enroladas em torno do ombro e do peito, encharcadas de sangue e líquido amarelo.
o rosto tão pálido que parecia quase cinza, suor escorrendo pela testa, mas os olhos negros afiados como lâminas fixos nela. Grace já tinha visto muitos pacientes na sua vida. Aqueles que gritavam, aqueles que imploravam, aqueles que tinham desistido, mas nunca ninguém que a olhasse como se ela fosse um inseto destinado a ser esmagado. Dominic ficou em silêncio por um longo momento, enquanto o seu olhar percorria o cabelo emaranhado e despenteado dela, as roupas gastas, os sapatos remendados com fita adesiva e a mochila surrada, parecendo lixo descartado. E quando ele finalmente falou, a sua voz era baixa e fria, como o fundo de um lago no inverno, enquanto lhe dizia para sair. Grace pestanejou e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Dominic não repetiu, mas afirmou que ela tinha 30 segundos para voltar àquela porta e desaparecer da sua casa antes que ele chamasse alguém para a arrastar para fora. Grace não se mexeu, ficou ali parada com os braços pendurados ao lado do corpo e olhou nos olhos escuros e sombrios do homem mais perigoso que já havia encontrado, dizendo que era a enfermeira contratada para cuidar dele. Dominic deu uma risada sem humor, seca e vazia, dizendo que não precisava de enfermeira, não precisava de médico, não precisava de ninguém e, especialmente, não precisava de uma rapariga que parecia ter acabado de ser expulsa de um abrigo. As palavras cortaram o peito de Grace como uma lâmina, mas a crueldade era algo que ela conhecia bem, pois tinha crescido com ela. Dizendo-lhe que talvez ele estivesse certo, que ela parecia lixo, mas o lixo não tinha medo de ser jogado fora, e ela estava ali para fazer o seu trabalho. Dominic inclinou a cabeça, estreitando os olhos perigosamente, ao perguntar se ela sabia quem ele era. Grace respondeu que sim, que ele era Dominic Kane, o homem que as pessoas chamavam de diabo, que ele dirigia um império sobre o qual ela não queria saber os detalhes e que ele poderia fazê-la desaparecer sem que ninguém jamais encontrasse o seu corpo. Então acrescentou que também sabia que ele estava a herder em febre, que as suas feridas estavam gravemente infectadas e que, sem tratamento adequado nas próximas semanas, ele morreria. Então, ele queria passar os seus 30 segundos a expulsá-la ou a deixá-la trocar aqueles curativos fétidos. Dominic levantou-se da cadeira e Grace percebeu que ele era mais alto do que ela imaginava. Pelo menos 1,85 m, ombros largos, o físico de um homem que já fora muito forte antes que a doença o destruísse, caminhando em direção a ela com cada movimento irradiando ameaça, mesmo enquanto lutava claramente contra a dor que rasgava seu ombro direito, parando diretamente na frente dela, perto o suficiente para Grace sentir o calor anormal de seu corpo febril, murmurando que ele havia matado pessoas por ofensas muito menores do que ousar responder-lhe. Grace levantou o olhar, inclinando o pescoço para trás devido à diferença de altura, mas sem recuar um único passo, dizendo-lhe que acreditava que ele tinha matado pessoas. Também lhe disse que tinha sido espancada pelo próprio pai durante 8 anos, que tinha vivido num orfanato onde as crianças mais velhas queimavam os seus pertences por diversão, que tinha enterrado o marido há 1 ano e que atualmente vivia no seu carro porque não tinha dinheiro para pagar a renda. Olhou diretamente nos seus olhos e disse que ele podia matá-la se quisesse. Mas ele não conseguia assustá-la porque ela já tinha passado por medo suficiente durante toda a sua vida e não tinha mais nada a perder. Dominic olhou para ela como se ela tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça, porque ninguém, absolutamente ninguém, jamais tinha falado com ele daquela maneira e sobrevivido para contar a história. Então ele se virou e caminhou até a secretária, pegou o telefone e disse apenas 2 palavras. Marco, venha aqui. Menos de 1 minuto depois, a porta se abriu e um homem grande como um urso apareceu. Marco Santini tinha quase 1,90 m de altura, ombros largos como uma porta, rosto marcado por cicatrizes e mãos grandes como pás. Ele olhou para Grace e depois para Dominic, com uma pergunta nos olhos que não precisava de palavras. Dominic acenou para ela e disse, expulsem-na. Marco dirigiu-se a Grace, cada passo fazendo o chão parecer tremer. Grace não correu e não recuou, simplesmente ficou ali parada, observando o gigante a aproximar-se dela. E quando Marco estava perto o suficiente para agarrá-la, Grace de repente falou e disse que antes que ele a expulsasse, ela tinha uma pergunta. Marco parou, não por causa da pergunta em si, mas por causa da estranha calma na voz dela. Dominic também observava,
os olhos negros estreitando-se com uma curiosidade que ele não conseguia esconder completamente. Grace perguntou por que um homem tão poderoso como Dominic Kane, um homem que poderia comprar um hospital inteiro se quisesse, escolheria morrer lentamente num quarto escuro, em vez de dar um tiro na cabeça e acabar com tudo. Ela continuou dizendo que essa não era a maneira de alguém que realmente queria morrer. Era a maneira de alguém que se punia a si mesmo. O quarto ficou em silêncio. Grace podia ouvir o crepitar do fogo na lareira. Marco ficou paralisado, olhando para o seu chefe à espera de ordens. Dominic não disse nada, mas o seu maxilar ficou tenso, e Grace soube que tinha tocado numa ferida muito mais profunda do que a do seu ombro. Ela continuou dizendo que não sabia o que ele tinha feito ou por que acreditava que merecia morrer. Mas ela conhecia aquele olhar, porque o tinha visto no espelho durante um ano inteiro após a morte do seu marido. Ela disse-lhe que Marcos a implorara para não pedir dinheiro emprestado para o tratamento dele, que ele queria partir em paz, mas ela se recusou a ouvir. Ela pediu $200.000 emprestados, vendeu tudo o que podia vender, forçou-o a suportar mais 8 meses de quimioterapia infernal, apenas para ele morrer em agonia de qualquer maneira. E todos os dias ela se perguntava se tinha prolongado o sofrimento dele por egoísmo ou por amor. E ela nunca encontrou uma resposta. Grace olhou diretamente nos olhos de Dominic e disse que, uma semana após o funeral, ela estava na ponte do Brooklyn às 3 da manhã, olhando para a água escura abaixo e se perguntando se estava fria, que ela não pulou, não porque queria viver, mas porque ainda devia dinheiro e não queria que essa dívida se tornasse um fardo para outra pessoa. Ela disse que entendia querer morrer e também entendia não conseguir morrer. Marco agora olhava para ela de uma maneira completamente diferente. Não mais como um carrasco observando sua presa, mas como um homem vendo algo que nunca esperava ver. Dominic permaneceu em silêncio, mas sentou-se na beira da mesa, sem tirar os olhos de Grace, e finalmente perguntou por que ela estava lhe contando tudo isso. Grace respondeu que queria que ele soubesse que ela não era uma enfermeira ingênua, que tinha vindo para cá na esperança de salvar alguém, que ela tinha vindo porque precisava de dinheiro e porque não tinha para onde ir, que não tinha medo que ele a matasse porque, honestamente, havia dias em que ela desejava que alguém fizesse isso por ela, mas que continuaria a fazer o seu trabalho porque era a única coisa que ela sabia fazer. Dominic ficou a olhar para ela por um longo tempo. Grace começou a se perguntar se ele pretendia ficar assim para sempre. Então ele acenou para Marco e disse-lhe para sair. Marco acenou com a cabeça e saiu da sala sem dizer nada, fechando a porta atrás de si. Dominic levantou-se e caminhou lentamente em direção a Grace, cada passo irradiando a dor que ele tentava esconder, parando a um braço de distância e dizendo uma semana. Grace perguntou o que ele queria dizer. Dominic disse que ela tinha uma semana para provar que não era um incômodo, que se durante essa semana ela o incomodasse, fizesse perguntas estúpidas, tentasse dar-lhe lições de moral, ou, pior ainda, mostrasse-lhe piedade, ela seria mandada embora mais rápido do que todas as outras antes dela. Grace perguntou o que aconteceria se ela conseguisse passar a semana. Dominic inclinou a cabeça e disse, ninguém jamais conseguiu, então ele não tinha pensado nisso. Grace estendeu a mão e disse, então eles tinham um acordo. Dominic olhou para a mão dela como se fosse uma cobra venenosa, mas finalmente a apertou. A mão dele era 2 vezes maior que a dela, ardendo de febre e tremendo levemente de uma forma que uma pessoa comum não notaria. Mas Grace não era comum, e ela percebeu que o demônio que todos temiam era, na verdade, apenas um homem com tanta dor que não conseguia mais suportar, usando a crueldade como armadura para que ninguém jamais visse essa dor. Na manhã seguinte, Grace foi acordada às 5 horas por uma batida na porta do pequeno quarto que Helena havia arranjado para ela no final do corredor do quarto andar. Ela abriu a porta e encontrou Marco parado ali, segurando um envelope grosso. Ele entregou-lhe sem dizer nada e virou-se, seus passos pesados ecoando pelo corredor silencioso. Grace abriu o envelope e tirou uma pilha de papéis com pelo menos 15 páginas. No topo da primeira página, havia um título em negrito que dizia Regras para a equipa médica designada para Dominic Kane. Ela sentou-se na beira da cama e começou a ler. A regra número 1 dizia que as luzes não deveriam ser acesas, a menos que explicitamente permitido, e que a luz natural também era proibida.
Portanto, as cortinas não deveriam ser tocadas em nenhuma circunstância. A regra número 2 afirmava que ela não deveria falar, a menos que fosse diretamente abordada, e que as suas respostas deveriam ser breves e conter no máximo 10 palavras. A regra número 3 afirmava que ela não deveria fazer contato visual direto por mais de 3 segundos. A regra número 4 afirmava que ela não deveria tocar no paciente sem primeiro declarar claramente o que pretendia fazer e receber consentimento verbal. A regra número 5 estipulava que os medicamentos deveriam ser colocados na mesa ao lado da cama, a uma distância exata de 90 centímetros da cabeceira da cama, com o rótulo voltado para fora, em um ângulo de 45 graus em relação à borda da mesa. Grace parou nessa regra e se perguntou se ele realmente mediu o ângulo com um transferidor. Ela continuou a ler. A regra número 6 estipulava que a água deveria ser servida a uma temperatura exata de 18 degrees, sem desvios. A regra número 7 dizia que não era permitido o uso de telemóveis dentro do quarto. A regra número 8 dizia que roupas brancas eram proibidas por serem muito claras. A regra número 9 dizia que roupas vermelhas eram proibidas por motivos pessoais. A regra número 10 dizia que não era permitido o uso de perfumes ou cosméticos perfumados de qualquer tipo. A lista continuava com as regras 11, 12, 13, até que a regra número 37 dizia que não se devia respirar muito alto quando se estivesse a menos de 2 metros de distância. Grace terminou de ler e ficou sentada em silêncio por um longo momento. Então, ela riu. Um som seco e rouco encheu a pequena sala, e ela disse a si mesma: "Tudo bem, o jogo começa." Às 6 horas da manhã, Grace apareceu à porta de Dominic, carregando uma bandeja com medicamentos e vestindo uma roupa cinza clara, pois a lista não proibia o cinza. Ela bateu 3 vezes, conforme exigido pela regra número 23, e esperou. Uma voz de dentro concedeu permissão para entrar. Ela empurrou a porta com o ombro, pois a regra número 19 determinava que a mão esquerda não deveria ser usada para abrir portas. O quarto ainda estava completamente escuro, mas desta vez ela estava preparada e não tropeçou em nada. Dominic estava sentado na sua familiar cadeira de couro junto à lareira, os olhos seguindo-a como um falcão observando a presa. Grace aproximou-se da mesa ao lado da cama e colocou a bandeja sobre ela. Ela tirou uma fita métrica do bolso e mediu exatamente 90 centímetros da cabeceira da cama, ajustando a bandeja de acordo. Em seguida, tirou um transferidor que havia emprestado de Helena e o colocou ao lado da caixa de remédios, girando a etiqueta até atingir precisamente 45 degrees. Ela se endireitou e disse com total seriedade que os medicamentos haviam sido colocados de acordo com as especificações, senhor, e perguntou se deveria trazer um dispositivo de alinhamento a laser na próxima vez para maior precisão. Dominic não disse nada, mas levantou ligeiramente uma sobrancelha. Grace continuou dizendo que também tinha verificado a temperatura da água com um termômetro calibrado e que estava exatamente a 18 degrees, conforme solicitado. No entanto, sentiu-se obrigada a avisá-lo que, em 3 minutos, a temperatura cairia a aproximadamente 0,5 degrees devido à temperatura ambiente do quarto. Portanto, se ele quisesse beber a água exatamente a 18 degrees, teria aproximadamente 180 segundos a partir de agora. Dominic continuou sem dizer nada, mas ela poderia jurar que o canto da boca dele se contorceu. Ela acrescentou que também havia notado que a regra número 2 afirmava que ela não deveria falar mais do que 10 palavras, mas não especificava se isso significava 10 palavras por frase ou 10 palavras por dia. Portanto, por enquanto, ela estava interpretando como 10 palavras por frase e contaria cuidadosamente a partir de agora. Dominic finalmente falou e perguntou se ela estava zombando dele. Grace respondeu que nunca usaria e que estava apenas a seguir as regras que ele próprio havia estabelecido com rigorosa precisão, já que ele claramente havia investido muito tempo e esforço na criação de uma lista tão impressionantemente detalhada. Ela acrescentou que estava particularmente impressionada com a regra número 32, relativa a não tossir mais do que 2 vezes consecutivas, o que demonstrava uma admirável atenção aos detalhes. Dominic levantou-se da cadeira e caminhou em direção a ela. Cada passo deliberado como uma pantera a aproximar-se da sua presa. Parou diretamente à sua frente
e olhou para baixo com olhos que ela não conseguia decifrar. Disse que 23 pessoas antes dela tinham fugido, chorado ou implorado ao ler aquela lista. Grace olhou para ele e respondeu que aquelas 23 pessoas claramente nunca tinham lido os regulamentos do hospital público onde ela trabalhava, porque, em comparação com essas regras, a lista dele parecia um manual de instruções do jardim de infância. Ela acrescentou que também gostaria de apontar uma pequena falha na regra número 15, que afirmava que não era permitido levar comida para o quarto, mas não definia o que constituía comida. Portanto, tecnicamente, ela poderia levar uma maçã, já que uma maçã era uma fruta e não comida, de acordo com certas definições. Dominic olhou para ela em silêncio por alguns segundos e então fez algo que Marco diria mais tarde que não acontecia há 3 anos. Ele soltou uma risada curta e seca, não calorosa ou amigável, mas aguda e mecânica, como uma máquina enferrujada, lutando para lembrar como funcionava. Ele disse: "Muito bem, pequena enfermeira. Se ela queria jogar esse jogo, então eles jogariam." E ele estava curioso para ver por quanto tempo ela continuaria sorrindo. Grace sorriu de volta e disse que também estava curiosa. E agora, com a permissão dele, precisava de trocar o curativo da ferida porque, na sua observação, estava a escorrer pela camisa, o que indicava uma infecção mais grave do que ela inicialmente pensara. O jogo podia esperar, mas a ferida não. Na primeira noite, Dominic chamou por ela às 2 da manhã. Na segunda noite, foram 3. E na terceira noite, ele esperou até às 4h15, como se estivesse a testar qual a hora que finalmente a faria ceder. E todas as vezes que Grace acordava, vestia-se cuidadosamente dentro das regras rígidas de cores e aparecia à porta dele em 5 minutos. E na terceira noite, quando ela entrou, ele estava sentado na cama como um homem que não tinha dormido nada, os seus olhos negros profundos a segui-la na escuridão. Ele disse que queria água. Grace respondeu que tudo bem e perguntou se ele queria a temperatura habitual de 18 degrees ou se, naquela noite, desejava experimentar 17 degrees, para variar. Dominic ignorou a pergunta e disse que também queria um analgésico. Grace acenou com a cabeça e foi prepará-lo. Voltou com uma bandeja de prata, com um copo de água na temperatura exata e o medicamento perfeitamente organizado de acordo com as especificações absurdas que ele exigia. Colocou a bandeja na mesa ao lado da cama e mediu a distância de 90 centímetros, como sempre. E quando ela se endireitou, Dominic estendeu a mão e derrubou a bandeja no chão, o metal batendo ruidosamente contra a madeira na noite silenciosa. A água espalhou-se pelo chão e os comprimidos espalharam-se por toda a parte. Grace olhou para a bagunça e depois para Dominic, que a observava com um olhar frio e distante, esperando pela sua reação como um cientista observando um rato de laboratório. Mas ela não gritou, não chorou, nem se virou. Ela ajoelhou-se silenciosamente, apanhou cada comprimido um por um, limpou o chão com o pano que sempre carregava no bolso e limpou a bagunça. E quando terminou, disse calmamente que voltaria com uma nova bandeja. Ela saiu e voltou 10 minutos depois com água fresca e medicamentos. Colocou a bandeja no chão, mediu a distância, ajustou o ângulo da etiqueta e Dominic derrubou-a novamente. Grace limpou tudo sem dizer uma palavra. Na terceira vez, ele fez o mesmo, e na quarta também. E na quinta vez, quando Grace se abaixou para recolher os comprimidos espalhados pelo chão, ela parou e disse, sem levantar os olhos, que o pai costumava atirar pratos contra a parede todas as noites quando estava bêbado, e ela tinha de recolher todos os cacos, cada grão de arroz, cada pedaço de comida, enquanto ele ficava ali a proferir insultos, que ela fez isso durante 8 anos, até que as suas mãos endureceram por causa da porcelana quebrada e o seu coração endureceu por causa das palavras. Então ela olhou para Dominic e disse que ele poderia atirar a bandeja ao chão 100 vezes, e ela iria apanhá-la 100 vezes, porque esse era o seu trabalho, e ela já tinha feito coisas muito piores do que apanhar comprimidos às 4 da manhã. E acrescentou que se perguntava se ele realmente queria que ela se fosse embora, ou se estava simplesmente a tentar ver se havia alguém no mundo com paciência suficiente para ficar com ele. Dominic não disse nada, apenas a observou na escuridão com os seus olhos negros e indecifráveis. Grace ficou parada com os comprimidos na mão e disse que iria buscar outra bandeja e que desta vez esperava que ele a deixasse em paz, porque os analgésicos não eram baratos e ela detestava desperdício. Virou-se para a porta.
Quando a voz de Dominic a deteve e lhe disse para esperar, ela parou sem se virar. Ouviu o farfalhar dos lençóis, passos lentos e pesados. Depois, ouviu o som de Dominic a inclinar-se para apanhar algo do chão. E quando se virou, viu-o ali parado, segurando a bandeja de prata que ele mesmo tinha derrubado minutos antes. Colocando-a de volta na mesa sem olhar para ela e dizendo-lhe para ir buscar novos medicamentos, Grace olhou para ele e para a bandeja que ele tinha levantado com as próprias mãos e compreendeu que aquilo era o mais próximo de um pedido de desculpas que ela alguma vez receberia de Dominic Kane. Ela acenou com a cabeça e disse que voltaria em 5 minutos. E quando saiu e a porta se fechou atrás dela, permitiu-se sorrir pela primeira vez desde que chegara naquela casa. Não porque tivesse vencido, mas porque percebeu que por baixo da armadura do diabo, por baixo da crueldade e da frieza, ainda havia um homem capaz de sentir algo, por mais que tentasse escondê-lo ferozmente. E quando voltou com a nova bandeja, Dominic tomou o medicamento sem reclamar. E quando ela saiu, ele não agradeceu, porque, é claro, ele nunca o faria. Mas ele não derrubou a bandeja no chão novamente. E para Grace, isso foi uma pequena vitória na longa batalha que ela sabia que ainda tinha pela frente. Na quinta noite, tudo mudou. Grace estava deitada na cama do pequeno quarto, quando, à 1 da manhã, ouviu sons estranhos vindos do outro lado do corredor. Não era o familiar toque da campainha, mas gemidos, o som de algo batendo contra os móveis e palavras fragmentadas e incoerentes. Ela saltou da cama sem sequer vestir um casaco e correu para o quarto de Dominic. E quando empurrou a porta, a cena diante dela a paralisou por um segundo. Dominic estava deitado no chão ao lado da cama, com uma perna ainda emaranhada no cobertor, como se tivesse tentado se levantar e não conseguido. O suor encharcava a sua testa. A camisa estava molhada e colada ao corpo, e os olhos negros estavam bem abertos, mas sem ver nada. Ele estava delirando. Grace correu até ele e colocou a mão na testa. A pele dele estava quente como fogo. Ela estimou que estivesse a pelo menos 40 degs ou mais. Ela chamou o nome dele, mas ele não respondeu. Em vez disso, começou a falar frases incompletas e indistintas. E então ela ouviu um nome repetido várias vezes, como uma oração desesperada. Luca. Ele continuava a chamar Luca. A sua voz tremia com uma dor tão intensa que Grace sentiu como se o seu coração estivesse a ser esmagado. Ele disse que lamentava, Luca. Ele lamentava. Por favor, não vá. Por favor, não se vá embora. Grace não sabia quem era Luca, mas conhecia aquele som. Ela conhecia o som de um coração partido, porque ela própria tinha feito aquele som quando Marcos deu o seu último suspiro nos seus braços. Não havia tempo para pensar. Ela correu para a casa de banho, pegou toalhas molhadas e começou a refrescar a testa e o pescoço dele. Ela ligou para Tommy Chan, o médico particular da família, e ele chegou em 20 minutos com a sua mala médica. Tommy administrou medicamentos para baixar a febre e antibióticos em alta dosagem. Enquanto Grace continuava a trocar as compressas, Tommy disse que a ferida estava muito mais infectada do que ele pensava e que se Dominic continuasse a recusar o tratamento adequado, não sobreviveria ao mês. Grace perguntou por que ele estava a destruir-se dessa forma. Tommy ficou em silêncio por um momento antes de dizer que não era ele quem deveria contar a história, mas que ela envolvia Luca, o irmão mais novo de Dominic e também o melhor amigo de Tommy. Ele acrescentou que Luca tinha morrido 3 anos antes e que Dominic nunca se perdoou por isso. Tommy saiu às 4 da manhã, quando a febre baixou para 38 do Dexaride, instruindo Grace a monitorá-lo durante a noite e ligar imediatamente se algo mudasse. Grace puxou uma cadeira para o lado da cama e sentou-se. Dominic permaneceu inconsciente, ocasionalmente murmurando palavras que ela não conseguia entender. Ela observou o rosto dele à luz fraca da lareira e percebeu que, sem a máscara fria que ele usava quando acordado, ele parecia completamente diferente, como um homem totalmente exausto, com dor e solitário até os ossos. De repente, a mão de Dominic estendeu-se e agarrou a dela. Ela assustou-se, mas não se afastou. A mão dele estava quente e trêmula, agarrando-a como se ela fosse a última tábua de salvação num mar aberto. Ele chamou Luca novamente e disse: "Não vá, desculpe. Eu deveria ter te salvado." Grace não sabia que Luca não sabia o que tinha acontecido, mas ela fez a única coisa que podia.
Apertou a mão dele com mais força e falou suavemente, dizendo-lhe que estava ali. Ela não iria a lugar nenhum. Ele não estava sozinho. Ela não sabia se ele a ouviu, mas lentamente o aperto dele afrouxou e a respiração ficou mais estável. Ela ficou ali a noite toda, a mão nunca saindo da dele, os olhos nunca saindo do rosto dele, que gradualmente se suavizou até cair no sono. Ela não percebeu quando se inclinou para a frente ao lado da cama, a cabeça apoiada no colchão, a mão ainda segurando a dele. E quando Dominic acordou com a primeira luz pálida do amanhecer a entrar por uma estreita abertura nas cortinas, a primeira coisa que viu foi Grace adormecida ao lado da sua cama, o cabelo caído desordenadamente sobre o rosto, olheiras sob os olhos, a sua pequena mão ainda a segurar a dele, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Ele observou-a por um longo tempo, sem falar ou se mover. E então, em vez de retirar a mão como deveria, Dominic Kane, o demônio que todos temiam, simplesmente ficou ali deitado e deixou-a continuar a segurar a sua mão na luz tranquila e frágil do início da manhã. Grace acordou com o pescoço rígido e dorido e percebeu que ainda estava sentada ao lado da cama de Dominic. Ela assustou-se e sentou-se, encontrando-o a observá-la com olhos totalmente acordados. Ela não sabia há quanto tempo ele estava consciente ou há quanto tempo a observava dormir, mas o pensamento causou-lhe uma estranha sensação de aperto no peito. Ela soltou a mão dele e levantou-se muito rapidamente, quase derrubando a cadeira, gaguejando um pedido de desculpas e dizendo que não tinha a intenção de adormecer daquela forma e que iria verificar a temperatura dele e trocar os curativos imediatamente. Dominic não disse nada, apenas continuou a observá-la com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Grace pegou o termômetro e mediu 37,5. A febre tinha baixado significativamente. Ela soltou um suspiro de alívio e começou a preparar os materiais, trabalhando em silêncio enquanto removia as ligaduras velhas encharcadas de secreção, limpava a ferida, que agora mostrava sinais de melhora devido à alta dose de antibióticos, e aplicava novos curativos. Durante todo o processo, Dominic não gemeu nem se contorceu, embora ela soubesse que devia doer. Quando ela terminou e estava a guardar os instrumentos, a sua voz baixa perguntou se ela tinha ficado ali sentada a noite toda. Grace acenou com a cabeça sem olhar para ele e respondeu que o Dr. Tommy a tinha instruído a monitorizá-lo. Dominic ficou em silêncio por um momento e depois perguntou por quê. Grace fez uma pausa e virou-se para ele, perguntando por quê. Dominic perguntou por que ela ficou, por que ela segurou a sua mão. Ele não a tinha pago para fazer essas coisas. Grace olhou para ele e, nos seus olhos negros profundos, não viu a frieza familiar, mas uma confusão genuína, como se ele realmente não conseguisse entender por que alguém faria algo gentil por ele, sem ter um motivo oculto. Ela respondeu que ele estava a chamar o nome de alguém em seu delírio e que ela não conseguia ir embora quando alguém estava com tanta dor. Dominic virou o rosto para a janela, ainda coberta por cortinas pesadas, e o silêncio se estendeu entre eles. Então ele disse, Luca. Grace perguntou gentilmente quem era Luca. Dominic ainda não olhou para ela quando respondeu que Luca era seu irmão mais novo. Ela esperou, não pressionou, não o forçou, simplesmente ficou ali e esperou da mesma forma que esperou ao lado da cama de hospital de Marcos por 8 longos meses. Dominic finalmente acrescentou que Luca estava morto e que a culpa não era dele. Sua voz não tremeu nem se quebrou. Era plana como a superfície de um lago congelado, escondendo um oceano de dor por baixo. Grace não ofereceu garantias vazias como "não foi culpa tua" ou "tudo vai ficar bem". Em vez disso, sentou-se na cadeira ao lado da cama e disse que o nome do seu marido era Marcos. Dominic virou-se para olhar para ela, estreitando ligeiramente os olhos. Grace continuou, com a voz suave mas firme, dizendo que ele já sabia os factos da sua história sobre a dívida e a quimioterapia, mas que os factos não eram o mesmo que os sentimentos. Ela olhou para as suas mãos e confessou que Marcos a tinha perdoado antes de dar o seu último suspiro. Mas ela nunca tinha sido capaz de se perdoar. Ela disse-lhe que manter alguém vivo quando essa pessoa queria partir não era um ato de heroísmo. Era um ato de desespero egoísta. E ela vivia com esse fantasma todos os dias. Ela olhou para Dominic e disse que não sabia os detalhes do que tinha acontecido com Luca. Mas ela sabia exatamente como era olhar no espelho e ver um assassino olhando de volta para ela.
Ela sabia como era ficar acordada todas as noites, perguntando-se se tinha feito a coisa certa ou se tinha prolongado egoisticamente o sofrimento da pessoa que amava. Dominic observou-a, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela não viu frieza ou desprezo no seu olhar. Viu reconhecimento, a compreensão de uma alma marcada olhando para outra. Ele não falou, não ofereceu conforto ou desculpas. Apenas acenou lentamente com a cabeça, como se dissesse que compreendia, e para Grace isso valia mais do que 1000 palavras. Ela levantou-se e disse que iria buscar o pequeno almoço dele. E quando ela chegou à porta, a voz de Dominic soou atrás dela, chamando o seu nome. Grace virou-se. Ele olhou para ela por um longo momento e então disse, obrigado. Apenas 2 palavras simples, mas ela sabia que para Dominic Kane, elas eram uma montanha que ele tinha de escalar para dizê-las. Ela sorriu suavemente e respondeu que não era nada. Então saiu, com o coração a bater forte por uma razão que ela não ousava admitir. A segunda semana começou com um convidado indesejado. Grace estava no quarto de Dominic, preparando-se para trocar os curativos matinais, quando a porta se abriu sem bater. Uma mulher entrou como se fosse dona do quarto, alta, com cabelos loiros platinados cortados na altura dos ombros, olhos azuis gelados e um vestido vermelho justo que custava mais do que Grace ganhava em 5 anos. 2 guarda-costas enormes a seguiram e pararam na porta. Com Marco atrás deles, parecendo tenso, como se não tivesse conseguido impedi-la, Dominic estava sentado na sua poltrona e não se levantou para cumprimentá-la. Ele apenas olhou para a mulher com olhos frios e perguntou a Natasha quem lhe tinha dado permissão para entrar. A mulher sorriu com um riso claro como um sino, mas afiado como uma lâmina, e respondeu que era Natasha Vulov e que não precisava da permissão de ninguém. Aproximou-se de Dominic, balançando os quadris como uma cobra deslizando em direção à sua presa, e sentou-se na ponta da cadeira à sua frente, sem ser convidada. Disse que tinha ouvido dizer que ele estava ferido e tinha vindo por preocupação, e que o seu pai também desejava discutir a proposta de aliança que tinha enviado no mês anterior. Gray ficou ao lado da mesa segurando seu kit médico, sem saber se deveria ficar ou sair. Então decidiu continuar seu trabalho e se aproximou de Dominic para trocar os curativos, como planejado. Só então Natasha se virou para olhá-la, como se tivesse acabado de notar sua existência. Olhos azuis varreram Grace da cabeça aos pés, observando o cabelo amarrado às pressas, o uniforme simples de enfermeira, os sapatos gastos, com desprezo indisfarçável. Natasha perguntou a Dominic o que era aquilo, num tom que se poderia usar para apontar uma mancha num tapete. Dominic não respondeu, apenas observou Natasha com uma expressão indecifrável. Grace respondeu calmamente que era a enfermeira do Sr. Kane e que estava a fazer o seu trabalho. Portanto, se a Sra. Vulov não se importasse, ela precisava de trocar as ligaduras do paciente. Natasha zombou e disse, ela fala. Em seguida, virou-se para Dominic e perguntou desde quando ele permitia que os empregados falassem na presença de convidados. Grace sentiu o calor subir ao rosto, mas conteve-se e continuou a abrir o seu kit, dizendo calmamente que era pessoal médico, não empregada, e que estava a cuidar de um paciente com uma infecção grave. Então discussões sobre alianças ou qualquer outra coisa poderiam esperar até que ela terminasse. Natasha levantou-se de um salto, com os olhos azuis em chamas, colocando-se diretamente na frente de Grace e falando lentamente, como se estivesse a falar com uma criança, dizendo que não sabia quem era a rapariga nem de que sargento ela tinha saído. Mas ela era Natasha Vulov, filha de Viktor Vulov. E neste mundo, pessoas como a rapariga não podiam olhar pessoas como ela nos olhos, muito menos responder. Grace não recuou. Ela encarou o olhar azul gelado e respondeu que sabia exatamente quem Natasha era. Todo o submundo conhecia a família Vulkov, mas naquela sala ela era responsável pela saúde dos pacientes. E quer a senhorita Vulkov fosse uma princesa russa ou a rainha do inferno, ela ainda assim faria o seu trabalho. Natasha abriu a boca para falar, mas a voz de Dominic cortou a sala, dizendo a Natasha para se sentar e deixá-la trabalhar. Natasha olhou para ele em choque, como se não acreditasse no que tinha ouvido, perguntando o que ele acabara de lhe dizer para fazer. Dominic não repetiu, apenas a segurou com olhos frios como gelo, até que Natasha relutantemente voltou para a sua cadeira e se sentou.
Grace prosseguiu com a troca dos curativos de Dominic, com as mãos firmes, mesmo com o coração batendo forte. Ela podia sentir o olhar de Natasha queimando as suas costas o tempo todo. Quando terminou e guardou os seus instrumentos, Natasha falou com uma voz tão doce que era perigosa. Disse que a pequena enfermeira era interessante para Dominic e que ela conseguia perceber por que é que ele a mantinha por perto, mas esperava que ele se lembrasse de que havia coisas mais importantes do que diversão temporária e que a proposta de aliança do seu pai ainda aguardava uma resposta. Grace saiu da sala sem olhar para trás. Mas pouco antes de fechar a porta, ouviu Natasha acrescentar algo em russo. Palavras que Grace não compreendeu, mas cujo tom era inequivocamente uma ameaça. E quando a porta se fechou, Grace soube que acabara de fazer uma inimiga mais perigosa do que qualquer outra que já tivesse enfrentado. E no mundo em que Dominic Kane vivia, os inimigos não se limitavam a odiar-te. Eles queriam que tu desaparecesses. 3 noites após o encontro com Natasha, Grace acordou às 2 da manhã com o som de garrafas a tilintar e algo a se partir no quarto de Dominic. Ela correu pelo corredor e empurrou a porta para encontrá-lo sentado no chão, ao lado da lareira. As costas dele encostadas na perna da poltrona, garrafas de uísque vazias espalhadas ao seu redor e um copo partido perto da mesa. A luz da lareira iluminava o seu rosto. Os seus olhos negros estavam vermelhos e vazios, como se estivessem a olhar para o nada. Grace entrou e sentou-se ao lado dele sem fazer perguntas ou julgar, simplesmente sentando-se em silêncio. Passou-se um longo tempo antes que Dominic finalmente falasse. A sua voz estava áspera e grossa devido ao álcool, dizendo que hoje era o aniversário de Luca, 31 anos, se ele ainda estivesse vivo. Grace não disse nada e ouviu. Dominic pegou uma garrafa meio cheia e bebeu diretamente dela, dizendo que Luca era o diferente na família Kane, a única luz em uma linhagem cheia de escuridão, que desde criança ele odiava a violência, odiava armas, odiava tudo o que a família representava, que ele queria ser médico, queria salvar vidas em vez de tirá-las. Dominic soltou uma risada amarga e disse que o pai dele se opôs, queria que Luca seguisse o caminho da família. Mas Dominic protegeu o irmão, lutou até mesmo contra o pai para que Luca pudesse estudar medicina. Luca se formou na Faculdade de Medicina da Colômbia com notas quase perfeitas e começou a residência em um hospital público que atendia aos pobres. Ele recusou hospitais de prestígio e o dinheiro da família, querendo construir a sua própria vida. Dominic disse que tinha orgulho de Luca, tão orgulhoso que toda vez que o via de jaleco branco, sentia que talvez a família Cain não fosse totalmente sombria. Então a voz de Dominic baixou, ficando mais sombria, enquanto ele contava que 3 anos antes, um gangue de Chicago tentara se expandir para Nova York. Sabendo que não podiam enfrentar a família Cain diretamente, eles atacaram um ponto fraco, sequestrando Luca quando ele saía do hospital após um turno noturno. Dominic fez uma pausa, apertando a garrafa com tanta força que seus dedos ficaram brancos, e disse que eles ligaram para ele e exigiram que ele se retirasse de 3 distritos do Brooklyn e pagasse um resgate de os 5 milhões que ele poderia pagar. 5 milhões não significavam nada para ele. Mas se ele pagasse, se cedesse diante de todas as outras gangues, a família Kane seria vista como fraca e haveria mais sequestros, mais ataques, que ele era o líder e tinha que pensar no panorama geral. Grace sentiu o sangue esfriar nas veias ao compreender para onde a história estava indo. Dominic disse que se recusou a negociar, que enviou pessoas para procurar Luca, tentou de todas as formas resgatá-lo, mas se recusou a pagar o resgate. Recusou-se a mostrar fraqueza, acreditando que poderia salvar o irmão de outra forma, acreditando que era mais esperto do que eles, acreditando que poderia ter os dois. E ele estava errado, sua voz falhando ao dizer que 3 dias depois, uma caixa de madeira foi entregue à sua porta. Dentro estava Luca, seu irmão mais novo, o bebê que ele tinha segurado quando nasceu, a criança que ele tinha jurado proteger a qualquer custo, que eles torturaram Luca por 3 dias, fizeram coisas que Dominic não conseguia colocar em palavras. E que a última coisa que Luca provavelmente viu antes de morrer foi a decepção de perceber que o irmão em quem ele confiava não tinha vindo salvá-lo. Dominic atirou a garrafa de uísque para a lareira, o vidro estilhaçando-se enquanto as chamas rugiam.
e disse com a voz estrangulada pela dor que tinha matado seu irmão, que ele e a sua arrogância, ele e a maldita honra da família Ken tinham feito isso, que ele poderia ter pago, poderia ter cedido, poderia ter feito qualquer coisa, e Luca ainda estaria vivo. Mas em vez disso, ele escolheu o orgulho em vez da vida do seu irmão. Ele olhou para Grace com olhos vermelhos como sangue e disse que era por isso que não queria ser salvo. Por que não merecia viver? Que essa ferida, essa infecção, era o castigo que merecia, que tinha matado Luca. E uma morte lenta e dolorosa era o mínimo que podia fazer para expiar. Grace ficou sentada ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem perceber quando elas começaram, ela não disse nada porque não havia palavras capazes de aliviar tanta dor. Ela fez a única coisa que sabia fazer. Aproximou-se e colocou a mão sobre a dele, deixando-o saber que não estava sozinho na escuridão. Deixando-o saber que alguém estava ali e não iria embora. Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. O único som na sala era o crepitar suave da lareira. Dominic continuava a olhar para as chamas com olhos tão vazios quanto os de alguém que tinha perdido tudo. Grace, sabendo que deveria dizer alguma coisa, mas compreendendo que nenhuma palavra poderia aliviar o peso da dor que ele carregava. E então percebeu que talvez ele não precisasse de conforto. Talvez ele precisasse saber que não era a única pessoa no mundo a afogar-se em culpa. Respirou fundo e começou a falar, contando-lhe que, quando Marcos foi diagnosticado com cancro terminal, os médicos disseram que ele tinha cerca de 3 a 6 meses de vida sem tratamento e talvez um pouco mais com quimioterapia. Embora a sobrevivência fosse quase impossível, Marcos queria parar. Ele disse-lhe que não queria passar pelo inferno da quimioterapia apenas para ganhar mais alguns meses de sofrimento, que queria viver o tempo que lhe restava, amá-la, deixar este mundo em paz. Mas ela não ouviu. Grace fez uma pausa, a voz a tremer ligeiramente enquanto continuava, dizendo que não podia aceitar perdê-lo. Não podia ficar parada e ver a pessoa que amava desaparecer sem fazer nada. Então, ela pediu dinheiro emprestado a bancos, a financeiras, a qualquer lugar que lhe emprestasse. $200.000 foram gastos no tratamento de um homem que não queria ser tratado. Ela forçou Marcos a fazer quimioterapia, a tomar medicamentos experimentais caros, a suportar uma dor que ela nem conseguia imaginar. E durante 8 meses, 8 longos meses, ela viu-o definhar dia após dia, o cabelo a cair, o peso a baixar de 75 quilos para 40, a pele a ficar cinzenta como cinza. Havia noites em que ele sentia tanta dor que chorava e implorava para que ela o deixasse morrer. No entanto, ela continuava a não desistir, porque acreditava que o seu amor era forte o suficiente para salvá-lo. Porque acreditava que, se esforçasse o suficiente, um milagre aconteceria. Grace enxugou as lágrimas que corriam pelo rosto e disse que o milagre nunca aconteceu. Marcos morreu no hospital às 3 da manhã de uma terça-feira, com apenas ela ao seu lado. E a última coisa que ele disse a ela antes de fechar os olhos foi que a perdoava. Ele a perdoou. A mulher que o forçou a suportar 8 meses de inferno em vez de 6 meses de paz. Ele a perdoou. Mas ela nunca foi capaz de se perdoar. Dominic virou-se para olhar para ela pela primeira vez desde que ela começou a falar, os seus olhos negros já não vazios, mas com algo parecido com compreensão. Grace encontrou o seu olhar e disse que não sabia se tinha feito o certo ou o errado. Havia dias em que acreditava ter lutado por amor e feito tudo o que era possível para salvar a pessoa que amava. Mas havia noites em que acordava às 3 da manhã e se perguntava se tinha prolongado o sofrimento dele por amor ou por medo egoísta de ficar sozinha. Ela continuou dizendo que entendia por que Dominic queria morrer. Ela entendia a sensação de olhar no espelho e ver um assassino olhando de volta. Ela entendia a tentação de punir a si mesmo, de acreditar que, se a dor fosse grande o suficiente, a culpa poderia ser apagada. Mas ela também sabia algo que levou 1 ano, ficando na ponte do Brooklyn noite após noite para entender: a morte não era expiação. A morte era fuga. Se Dominic morresse, a dor não desapareceria. Simplesmente passaria para outras pessoas, para o pai dele, para as pessoas que ainda precisavam dele. E Luca, que passou a vida salvando outras pessoas, nunca iria querer que o irmão morresse para expiar a sua morte. Dominic não disse nada, apenas observou-a à luz da fogueira e então
fez algo que deixou Grace paralisada. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela, os dedos enxugando a lágrima que escorria pela bochecha. Um pequeno gesto, um breve momento, mas que dizia mais do que 1000 palavras. Grace cobriu a mão dele com a sua e a segurou contra a bochecha por um momento antes de falar suavemente, dizendo que ambos eram almas marcadas, duas pessoas tentando viver com a culpa. Eles não sabiam se algum dia conseguiriam perdoar, mas talvez não precisassem carregar esse fardo sozinhos. E naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Luca, Dominic Kane não dormiu sozinho na escuridão. Grace sentou-se ao lado dele até o amanhecer. As mãos deles estavam firmemente entrelaçadas, como duas pessoas se afogando, agarrando-se ao último pedaço de madeira flutuante em um mar vasto e implacável. A terceira semana trouxe um fantasma do passado que Grace acreditava ter enterrado há muito tempo. Ela estava a atravessar o Grand Foyer, depois de pegar os medicamentos no consultório do Dr. Tommy, quando Helena a parou com uma expressão estranha e disse que havia uma mulher no portão exigindo vê-la, alegando ser sua mãe. Grace congelou como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de perguntar como era a aparência da mulher. Helena descreveu alguém com quase 60 anos, desbotada, cabelo loiro tingido, roupas baratas, tentando sem sucesso parecer elegante e com sinais inconfundíveis de álcool. Grace fechou os olhos e soltou um longo suspiro, dizendo a Helena para levar a mulher para a pequena sala de estar e que ela desceria imediatamente. Quando Grace entrou na sala de estar, Sarah Bennett estava parada no centro, examinando avidamente as pinturas caras nas paredes. A mulher virou-se ao ouvir o som da porta e seu rosto se abriu em um sorriso. Grace lembrava-se muito bem do sorriso que ela usava sempre que queria algo. Sarah deu um passo à frente e abriu os braços como se fosse abraçar a filha, dizendo: "Minha querida Grace, procurei por ti durante tantos anos e finalmente encontrei-te." Grace deu um passo para trás, evitando o abraço, e perguntou com uma voz fria como gelo o que ela queria. Sarah baixou os braços, mas o sorriso nunca desapareceu, dizendo: "Por que és tão fria com a tua mãe? Eu só queria ver-te para consertar as coisas depois de todos esses anos separadas." Grace soltou uma risada amarga e perguntou se abandonar uma criança de 8 anos com um pai alcoólatra violento era o que ela chamava de estar separada. Se partir com um amante sem olhar para trás, sem uma única ligação ou carta por 19 anos, contava como distância, e agora ela queria consertar as coisas. Sarah suspirou como se Grace estivesse a ser injusta, dizendo que ela estava numa situação difícil e não tinha escolha, e que Grace não entenderia. Então, seu tom suavizou-se e ela disse que agora que estava ali, via que Grace trabalhava para uma família muito rica e talvez Grace pudesse ajudá-la um pouco. Grace perguntou quanto. Sarah piscou os olhos com falsa surpresa e perguntou o que ela queria dizer. Grace disse: "Diga-me quanto dinheiro você quer. Diga claramente. Você está aqui por dinheiro, não por amor maternal." Sarah deixou de fingir e disse: $50.000, que devia a algumas pessoas perigosas por causa do jogo e precisava urgentemente do dinheiro. Grace riu-se com sarcasmo e disse que ela própria devia $200.000 e vivia com o salário de enfermeira, que não tinha 50.000 para lhe dar. Sarah estreitou os olhos e sua voz ficou mais aguda, dizendo: "Talvez você não tenha, mas sua patroa tem." E ela por acaso sabia que alguns jornalistas ficariam muito interessados em uma história sobre uma enfermeira pobre morando na mansão do chefe da máfia mais notório de Nova York, acrescentando que ela se perguntava o que a imprensa poderia escrever sobre o relacionamento de Grace com Dominic Kane. Grace sentiu o calor subir ao rosto enquanto se aproximava e perguntava com voz trêmula se Sarah a estava a ameaçar. Sarah sorriu e disse que não era uma ameaça, apenas uma proposta. 50.000 e ela desapareceria da vida de Grace para sempre. De repente, uma voz baixa e fria soou da porta, perguntando quem estava a ameaçar quem ali. Grace e Sarah se viraram e viram Dominic parado na soleira da porta, encostado na moldura com uma expressão calma, enquanto seus olhos negros irradiavam uma luz perigosa. Grace aprendeu a reconhecer. Ele entrou na sala, cada movimento lento e deliberado, como uma pantera avançando sobre sua presa, parando na frente de Sarah e olhando para ela com tanta frieza
que o ar parecia congelar. Ele disse que era Dominic Kane e que a tinha ouvido mencionar a venda de informações à imprensa, inclinando a cabeça e perguntando se ela sabia o que acontecia às pessoas que ameaçavam a sua família. Sarah empalideceu e gaguejou que Grace não era sua família. Dominic olhou brevemente para Grace antes de voltar o olhar para Sarah e dizer que ela estava na sua casa, sob a sua proteção, o que a tornava sua, e que qualquer pessoa que ameaçasse o que era dele enfrentaria consequências além da imaginação. Ele aproximou-se e disse calmamente que ela tinha 30 segundos para sair e que se ouvisse o nome dela perto de Grace ou perto de um jornal, garantiria que as pessoas a quem ela devia dinheiro a encontrariam antes dele. Sarah não precisava de ouvir mais nada. Virou-se e fugiu da sala, o som dos seus saltos ecoando pelo corredor até desaparecer. Quando a porta se fechou, Grace ficou ali, incapaz de falar. Queria agradecer a Dominic, mas sua garganta estava fechada. Todas as emoções que ela havia enterrado por anos surgiram de uma vez. A dor de uma criança abandonada pela mãe. A fúria de uma jovem mulher forçada a sobreviver sozinha. A vergonha de ver sua mãe reduzida a uma chantagista. Ela se virou para que Dominic não a visse chorar, mas era tarde demais. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela não conseguia pará-las. Murmurou um pedido de desculpas e tentou sair, mas Dominic segurou o seu pulso e a impediu. Ele não disse nada, não ofereceu nenhum consolo vazio. Simplesmente ficou ali, segurando o pulso dela para que ela soubesse que não estava sozinha. E Grace, que não se permitia chorar na frente de ninguém desde que Marcus morrera, finalmente deixou as lágrimas caírem livremente na sala silenciosa, enquanto a escuridão se instalava além das janelas. Dominic levou Grace de volta para a pequena sala no final do corredor do quarto andar, sem dizer nada, apenas colocando a mão levemente nas costas dela e guiando-a passo a passo, como se tivesse medo que ela caísse. E quando entraram na sala, Grace sentou-se na beira da cama e abaixou a cabeça, os ombros tremendo com os soluços que tentava desesperadamente conter. Dominic ficou parado na porta por um momento, como se não soubesse o que fazer. Um homem que governava a costa leste, que podia comandar centenas com uma palavra e decidir o destino de impérios criminosos inteiros. No entanto, diante de uma mulher que chorava, ele estava completamente impotente. Não sabia como confortar ninguém, não se lembrava da última vez que tinha abraçado outro ser humano. Não tinha palavras gentis prontas para momentos como este, mas não conseguia se convencer a sair. Finalmente ele entrou no quarto e sentou-se ao lado de Grace, na beira da cama. Não muito perto, não muito longe, apenas perto o suficiente para que ela soubesse que ele estava lá. Ele não disse nada, não a tocou, não ofereceu garantias vazias de que tudo ficaria bem. Simplesmente sentou-se em silêncio, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar fixo à sua frente. Grace chorou por um longo tempo. Os soluços sufocantes lentamente se transformaram em lágrimas silenciosas. E em seguida, inquietude. Ela enxugou os olhos com as costas da mão e disse com voz rouca que sentia muito por deixá-lo vê-la assim. Dominic não olhou para ela quando respondeu que não havia nada pelo que se desculpar. Grace soltou uma risada amarga e disse que não via a mãe há 19 anos. 19 anos a perguntar-se onde ela estaria, se estaria viva, se alguma vez pensaria nela. Noites passadas na infância deitada no escuro, a ouvir o pai bêbado a partir coisas e a rezar para que a mãe voltasse e a levasse embora. Mas ela nunca voltou, e agora que tinha aparecido, não era porque sentia a sua falta, não era porque queria corrigir as coisas, mas porque queria dinheiro. Dominic permaneceu em silêncio. Ao ouvir, Grace continuou a dizer que a parte mais dolorosa não era o abandono com o qual ela tinha aprendido a viver há muito tempo. A parte mais dolorosa era perceber que durante 19 anos, ela ainda tinha esperança, ainda mantinha um pequeno canto do seu coração, acreditando que talvez a mãe tivesse um motivo, que talvez um dia ela voltasse e explicasse tudo. E hoje esse pequeno canto tinha sido completamente destruído. Ela virou-se para Dominic e perguntou se ela era tola por ter esperança depois de todos esses anos. Dominic finalmente virou-se para olhá-la, seus olhos negros não mais frios como de costume, mas contendo algo mais suave, algo que Grace não ousava nomear. Ele disse, não, ela não era tola. Ela era humana, e os humanos sempre esperam, mesmo quando sabem que a esperança os magoará.
Ele acrescentou que todas as manhãs ainda esperava acordar e ver Luca parado na porta, dizendo-lhe que tudo tinha sido um longo pesadelo. Ele sabia que isso nunca aconteceria, mas ainda assim esperava. Talvez fosse isso que separava os humanos dos monstros. Grace olhou para ele, o homem que o mundo chamava de demônio, e pela primeira vez, ela o viu claramente. Não um chefe da máfia implacável, não um paciente difícil que se recusava a ser salvo, mas um homem solitário tentando viver com uma dor grande demais para um único coração. Ela não pensou quando descansou a cabeça no ombro dele. Ela estava simplesmente cansada. Cansada de ser forte, cansada de estar sozinha, cansada de tudo. E o ombro dele estava ali, sólido e quente, mesmo que a febre tivesse baixado dias antes. Dominic enrijeceu por um momento quando sentiu a cabeça dela encostada nele. Então, lentamente, desajeitadamente, como alguém que havia esquecido como fazer isso há muito tempo, ele levantou a mão e a colocou gentilmente no cabelo dela. Eles ficaram sentados assim em silêncio por um longo tempo. Não eram necessárias palavras nem explicações, apenas duas almas marcadas encontrando um pouco de paz, uma ao lado da outra, numa sala silenciosa, enquanto a escuridão se instalava completamente do outro lado da janela. E naquele momento, a distância entre enfermeira e paciente, entre uma mulher pobre e um temido chefão da máfia, diminuiu até que não restasse nada além de respirações compartilhadas e dois corações batendo no mesmo ritmo frágil. Uma semana após o incidente com Sarah, tudo na propriedade de Cana parecia ter voltado ao normal, ou pelo menos ao que se considerava normal naquele lugar. A ferida de Dominic havia cicatrizado significativamente graças aos cuidados pacientes de Grace e à sua cooperação relutante. Ele continuava exigente e cheio de regras irracionais. No entanto, já não atirava bandejas de medicamentos para o chão. E de vez em quando, Grace apanhava-o a olhar para ela com uma expressão que ela não ousava interpretar. Naquela tarde, o Dr. Dorman disse, e que o Dr. Tom me ligou para dizer que vários medicamentos especializados necessários para a próxima fase da recuperação tinham chegado à farmácia habitual e Grace se ofereceu para ir buscá-los, pois precisava sair e respirar ar fresco depois de dias sem sair da propriedade. Marcos se ofereceu para acompanhá-la, mas Grace recusou, dizendo que ficaria fora apenas por um breve período e que a farmácia ficava a apenas 15 minutos a pé. Ela não queria um guarda-costas a seguir-lhe como se fosse alguém importante. Marco concordou relutantemente, mas disse-lhe para ligar imediatamente se algo parecesse errado. Grace saiu e apreciou a luz do sol do final da tarde e o ar fresco do outono de Nova York. Ela caminhou por ruas familiares, pegou os medicamentos e, no caminho de volta, decidiu pegar um atalho por um beco para economizar tempo. Foi um erro. Ela mal tinha andado alguns metros quando duas figuras apareceram à sua frente, bloqueando o seu caminho. Um era um homem grande com o rosto marcado por cicatrizes e o outro era menor, mas com olhos igualmente perigosos. Grace virou-se e viu um terceiro homem, bloqueando a entrada do beco atrás dela. Ela estava cercada. O homem com cicatrizes deu um passo à frente e disse, com um forte sotaque europeu, que ela era a pequena enfermeira de Kane, não era? Que alguém mandava cumprimentos. Grace recuou até os ombros tocarem o tijolo frio e perguntou quem tinha mandado cumprimentos, embora já soubesse. O homem sorriu e disse que tinha sido uma senhora loira muito bonita. Ela disse para ensinar a esta menina uma lição sobre saber o seu lugar. Natasha Grace não ficou surpreendida, mas isso não ajudou a aliviar o medo que crescia no seu peito. Ela pensou em gritar, mas o beco estava deserto e ela duvidava que alguém viesse. Pensou em correr, mas eles eram mais rápidos e mais numerosos. Então fez a única coisa que podia fazer. Lutou quando o homem com cicatrizes se aproximou dela. Grace balançou o pesado saco de medicamentos em seu rosto e chutou com força entre as suas pernas. Ele se curvou e ela tentou correr, mas o segundo homem agarrou o seu cabelo e a puxou de volta. Ela gritou de dor e girou para arranhar o rosto dele. Ele bateu no rosto dela, fazendo os seus ouvidos zumbirem e o gosto de sangue encher a sua boca. Ela caiu no chão, mas não ficou no chão. Ela agarrou um caco de vidro quebrado que estava por perto e o enfiou na perna do homem que se inclinava em direção a ela. Ele gritou e cambaleou para trás. O homem com cicatrizes se endireitou, com o rosto vermelho de raiva. Ele chutou Grace no estômago, tirando-lhe o fôlego,
e disse que a pequena Onen tinha coragem, o que só o fez querer lhe dar uma lição que ela nunca esqueceria. Ele agarrou-lhe o cabelo, forçou-lhe a cabeça para trás e levantou o punho. Grace fechou os olhos e esperou pelo golpe, mas ele nunca veio. Em vez disso, ouviu o som de um osso a partir, seguido de um grito de agonia. Abriu os olhos e viu Marco ali parado, com uma mão a segurar o pulso partido do homem com cicatrizes e a outra a segurar uma arma preta elegante apontada aos dois restantes. Marco disse com uma voz mais fria do que gelo que eles tinham 10 segundos para desaparecer antes que ele colocasse uma bala na cabeça de cada um deles. Os dois homens trocaram um olhar e fugiram. Marco soltou o homem com cicatrizes, que caiu no chão, segurando o pulso e gemendo. Marco chutou-lhe o rosto, deixando-o inconsciente. Depois virou-se para Grace, agachou-se e gentilmente ajudou-a a levantar-se, perguntando se ela estava bem. Grace acenou com a cabeça, embora o seu rosto estivesse inchado e o seu abdômen parecesse estar a ser rasgado. Ela sussurrou, "Obrigada." E Marco a apoiou, quase carregando-a, porque as suas pernas tremiam demais para suportar o seu peso. Quando chegaram à propriedade, Dominic estava parado na entrada, como se já soubesse que algo tinha acontecido. Quando viu Grace machucada e ensanguentada nos braços de Marco, os seus olhos negros ficaram gelados. Ele não gritou, não ficou furioso nem demonstrou qualquer emoção, mas o seu silêncio era mais assustador do que qualquer explosão. Ele deu um passo à frente e gentilmente tirou Grace dos braços de Marco, perguntando baixinho quem tinha feito isso. Marco contou-lhe o que sabia sobre os 3 homens e sobre as palavras deles, de que uma senhora loira mandava cumprimentos. Dominic acenou lentamente com a cabeça, sem tirar os olhos do rosto ferido de Grace. Ele disse a Marco para levá-la para o quarto e ligar para Tommy imediatamente. Então virou-se e entrou no seu escritório, fechando a porta atrás de si. Grace ouviu-o ao telefone e, embora não conseguisse entender todas as palavras, reconheceu a sua voz, calma, comedida e letal o suficiente para lhe causar arrepios, mesmo sabendo que a sua fúria não era dirigida a ela. Ouviu-o dizer um nome, Viktor Vulov, e depois dizer que a sua filha tinha colocado as mãos em alguém que lhe pertencia. E se isso acontecesse novamente, a aliança que Viktor queria terminaria junto com a vida de Natasha. Ele não gritou nem fez ameaças dramáticas. Falou como se estivesse a discutir o tempo, e essa calma era a coisa mais assustadora de todas. Quando a ligação terminou, Dominic saiu do escritório e foi direto para o quarto de Grace, onde Tommy examinava os ferimentos dela. Ele ficou parado na porta, olhando para ela com olhos que ela não conseguia decifrar. E Grace se perguntou se deveria ter medo desse homem, ou se já tinha medo há muito tempo, mas não pelas razões que todos acreditavam. O Dr. Tommy trabalhou em silêncio, suturando o corte na testa de Grace e verificando se havia alguma costela quebrada. No final, ele concluiu que ela tinha hematomas graves no rosto e no abdômen, mas não tinha lesões internas e ficaria bem com alguns dias de repouso. Deixou analgésicos e instruções e depois saiu, deixando Dominic e Grace sozinhos na pequena sala. Dominic permaneceu de pé na porta, sem dizer uma única palavra desde que a chamada com Viktor Vulov terminou. Grace sentou-se na cama com o rosto inchado e o corpo dorido. No entanto, a sua mente continuava a dar voltas à mesma questão. Ela olhou para cima e perguntou a Dominic o que ele lhe tinha chamado mais cedo, quando falava com a sua mãe. Dominic não respondeu imediatamente, cerrando os dentes. Grace continuou, dizendo que ele a chamara de sua, e que ela o ouvira usar as mesmas palavras ao telefone com Victor, perguntando o que isso significava. Dominic entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, caminhou até a janela e ficou ali de costas para ela, olhando para a escuridão que se instalara completamente lá fora. Um longo silêncio se estendeu entre eles. E então ele disse que não sabia. Grace perguntou o que ele não sabia. Dominic virou-se para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela o viu como um homem comum. Não um rei da máfia, não o demônio que as pessoas temiam, mas um homem genuinamente confuso com as suas próprias emoções. Ele disse que não sabia por que tinha dito aquilo. Que quando ouviu Marco descrever o ataque, quando viu o rosto machucado dela e soube quem estava por trás disso, sentiu algo que não sentia há 3 anos. Sentiu raiva,
Não a raiva fria e controlada de um chefe cuja autoridade tinha sido desafiada, mas uma fúria ardente que incendiou o seu peito. Queria encontrar Natasha e fazê-la pagar com as suas próprias mãos. Queria proteger Grace de qualquer um que ousasse tocar nela. E as palavras minha pessoa simplesmente saíram como se fossem a verdade mais óbvia do mundo. Dominic aproximou-se da cama onde Grace estava sentada, inclinou-se até que os seus olhos ficassem ao nível dos dela e falou suavemente, dizendo que não sabia o que isso significava, que não sabia como amar alguém. Não sabia se ainda era capaz de amar alguém depois de Luca. Não sabia se tinha o direito de amar quando as suas mãos estavam manchadas de sangue e a sua alma pesada de culpa. Mas sabia que quando pensava nela a ser magoada, o seu coração doía, como se a faca tivesse entrado nele. Sabia que todas as manhãs, quando acordava, a primeira coisa em que pensava era se ela tinha dormido bem e como ela sorriria para ele enquanto trocava os seus curativos. Sabia que nesta casa escura, ela era a única luz que não queria perder. Disse que não sabia se isso era amor, mas se tivesse de nomear o sentimento, não tinha outra palavra para isso. Grace olhou para ele, os seus olhos cinza-azulados enchendo-se de lágrimas, não por dor física, mas por algo muito mais profundo. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, os dedos tremendo levemente enquanto traçavam as linhas duras de um rosto que o mundo chamava de diabo, mas que ela via apenas como um homem solitário, aprendendo a sentir novamente. Ela disse que também não sabia, que ainda amava Marcos, ainda sentia a sua falta todos os dias, ainda se sentia culpada sempre que o seu coração batia mais rápido por causa de Dominic. Mas ela também sabia que quando aqueles homens a atacaram, o nome que ela gritou em sua mente não foi Marcos, mas Dominic. E isso a assustou mais do que qualquer golpe jamais poderia. Dominic fechou a mão em torno da dela e a segurou, sem dizer mais nada, porque nada mais era necessário. E ficaram ali sentados em silêncio, de mãos dadas, dois corações partidos, aprendendo a bater no mesmo ritmo. E embora nenhum dos dois soubesse o que o futuro lhes reservava, embora o seu mundo ainda estivesse cheio de escuridão e perigo, naquele momento eles tinham um ao outro. E por enquanto, isso era suficiente. Um mês se passou desde o ataque no beco. Os hematomas no rosto de Grace desapareceram, deixando apenas uma pequena cicatriz na testa, que ela escondia sob o cabelo. A ferida de Dominic também sarou completamente. O Dr. Tommy declarou que ele não precisava mais de cuidados médicos regulares, e esse era precisamente o problema. Grace estava no quarto de Dominic naquela tarde, a luz do sol do final do outono entrando por uma pequena abertura nas cortinas que ela tinha permissão para abrir pela primeira vez. Ela tinha acabado de trocar o curativo pela última vez e estava guardando seus instrumentos médicos na maleta. Quando ela disse que o ferimento tinha cicatrizado completamente e que ele não precisava mais de uma enfermeira, Dominic sentou-se na poltrona ao lado da lareira fria, com um livro nas mãos que ele não estava realmente lendo. Ele olhou para ela, mas não disse nada. Grace continuou dizendo que deveria começar a procurar um novo emprego e que tinha entrado em contato com vários hospitais no Brooklyn. Um deles precisava de uma enfermeira experiente e poderia contratá-la na semana seguinte. Dominic permaneceu em silêncio, os seus olhos negros nunca a tirando do foco. Grace sentiu uma dor aguda no peito enquanto falava, mas sabia que precisava fazer isso. Ela não poderia ficar ali para sempre, não poderia continuar fingindo que era apenas uma enfermeira. Quando ambos sabiam que isso já não era verdade, ela precisava de distância para pensar, para compreender o que estava a sentir, para decidir se poderia permitir-se amar novamente. Ela disse que iria embora no final da semana e agradeceu-lhe por lhe dar o emprego, por ajudar a pagar parte da sua dívida quando descobriu que ele tinha discretamente liquidado $50.000 do que ela devia, por protegê-la da sua mãe e de Natasha. Ela disse que nunca esqueceria o que ele tinha feito por ela. Dominic pousou o livro e levantou-se. Ele colocou-se à frente de Grace e olhou para ela com olhos que ela ainda não conseguia decifrar. Apesar de estar ao seu lado há mais de um mês, ele disse não. Grace pestanejou e perguntou não a quê. Dominic disse que ela não iria a lado nenhum. Ela ficaria. Grace abriu a boca para discutir, mas Dominic continuou, dizendo que a ferida no ombro tinha sarado, mas a ferida no peito não. Que durante 3 anos ele tinha vivido como um cadáver ambulante, acordando todos os dias apenas para esperar pela noite.
contando as horas apenas para beber até ficar entorpecido e esquecer, ansiando que a morte chegasse e acabasse com tudo. E então ela apareceu com sapatos colados com fita adesiva, uma boca que não conhecia o medo e olhos cinza-azulados que o penetravam como ninguém jamais havia feito. Ela não fugiu quando ele tentou afastá-la, não chorou quando ele tentou feri-la, não desistiu quando ele fez todo o possível para que ela fosse embora. Ela ficou. E porque ela ficou, ele começou a querer viver novamente. Dominic levantou a mão e tocou o rosto de Grace, o polegar roçando levemente a pequena cicatriz na testa dela. Ele disse que ela era a única pessoa que poderia curar a ferida que carregava no peito há 3 anos, que não sabia por quê e não conseguia explicar. Apenas que, quando estava com ela, sentia como se pudesse respirar pela primeira vez desde que Luca morrera. Ele perguntou se ela poderia ficar, não como sua enfermeira, mas como ela mesma, Grace Bennett, a mulher que ele não merecia, mas que egoisticamente queria manter ao seu lado. Grace olhou para ele, o homem mais poderoso que ela já conhecera, parado diante dela e pedindo que ela ficasse com os olhos de uma criança apavorada por ser abandonada. Ela pensou em Marcos, na promessa de amá-lo para sempre, na culpa que a assaltava sempre que seu coração batia mais rápido por outro homem. E então pensou no que Marcos tinha dito antes de morrer, que queria que ela fosse feliz, queria que ela continuasse a viver, queria que ela encontrasse alguém para amar quando ele já não estivesse lá. Fechou os olhos e respirou fundo. Depois, disse uma única palavra. Sim. Dominic congelou como se não tivesse ouvido corretamente e perguntou o que ela tinha acabado de dizer. Grace abriu os olhos, o seu olhar cinza-azulado brilhando com lágrimas e um sorriso tranquilo, e disse que ficaria, que essa provavelmente era a decisão mais imprudente da sua vida. Mas a sua vida já era imprudente há muito tempo, então um pouco mais de loucura não faria mal. 2 dias depois de Grace concordar em ficar, Helena veio até ela com uma mensagem de que Victor Kane desejava vê-la. Grace nunca tinha conhecido o pai de Dominic, embora soubesse que ele morava na ala oeste da propriedade, com uma equipa médica privada a cuidar de sua condição cardíaca, que estava a piorar. Ela seguiu Helena por longos corredores até pararem diante de uma porta de madeira escura. Helena bateu e uma voz fraca vinda de dentro concedeu permissão para entrar. O quarto de Victor Kane era completamente diferente do de Dominic, cheio de luz proveniente de grandes janelas, paredes cobertas de fotografias de família e sem qualquer traço de melancolia. Victor estava sentado numa poltrona junto à janela. Um homem magro com cabelos brancos prateados e olhos pretos idênticos aos dos filhos, mas muito mais gentis. Ele gesticulou para que Grace se sentasse na cadeira em frente e pediu a Helena que saísse. Quando ficaram a sós, Victor estudou Grace e disse que ela era a mulher que tinha feito o seu filho querer viver novamente. Grace não soube como responder e permaneceu em silêncio. Victor sorriu levemente e disse que tinha ouvido Helena falar dela. De como ela era a única enfermeira que não fugiu. De como ela ficou a noite toda quando Dominic estava com febre alta. De como ela foi atacada por causa dele. Ele disse que também tinha ouvido Dominic dizer o nome dela durante o sono, algo que não ouvia desde que Luca morreu. Grace continuou sem dizer nada. Incerto sobre onde essa conversa estava a levar, Victor suspirou e começou a contar-lhe que, quando Dominic tinha 10 anos, a mãe dele foi morta a tiros na frente dele durante um ataque. Que Dominic se escondeu debaixo de uma mesa e viu a mãe cair, com sangue espalhado pelo chão, sem poder fazer nada. E depois daquele dia, ele nunca mais chorou, nunca mais falou da mãe, isolando-se como uma fortaleza. Victor disse que tentou ajudar o seu filho, mas não sabia como. Que ele era um chefe da máfia, não um bom pai, que ensinou Dominic a ser forte, a liderar, a nunca parecer fraco, mas esqueceu de lhe ensinar a amar e a se deixar amar. Então, quando Dominic tinha 22 anos, ele colocou o peso de todo o Império Kane sobre os ombros dele, quando a sua própria doença começou. Dominic carregou tudo sem reclamar e Victor acreditou que tudo ficaria bem. Então Luca morreu e Victor viu o seu filho desmoronar interiormente sem poder fazer nada. Victor olhou diretamente nos olhos de Grace e disse que estava a morrer e sabia disso. O médico disse que ele tinha alguns meses, talvez menos.
E a única coisa que ele queria antes de fechar os olhos era ver o seu filho viver. Viver de verdade. Não apenas existir, como ele havia feito nos últimos 3 anos. Ele disse que havia revisado o arquivo de Grace, sabia o que ela havia passado, sabia o quão forte ela era para sobreviver a tudo isso, e implorou a ela, um pai velho e moribundo, implorando para que ela não abandonasse seu filho. Dominic precisava dela, mesmo que nunca admitisse, porque era orgulhoso demais e tinha medo demais de reconhecer que precisava de alguém. Mas Victor era seu pai. Ele viu o olhar nos olhos do filho quando falava dela e soube. Grace sentiu as lágrimas subirem aos olhos ao olhar para o frágil velho implorando por seu filho. Ela pegou a mão de Victor e disse que não podia prometer ficar para sempre, porque não sabia o que o futuro reservava, mas prometeu que não iria embora quando Dominic precisasse dela e que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo a se curar. Victor apertou a mão dela e sorriu, os olhos negros brilhando com lágrimas, e disse que isso era suficiente, e agradeceu-lhe. 2 semanas após a conversa com Victor, o inferno desabou sobre a propriedade dos Cain à meia-noite. Grace estava no quarto de Dominic. Os dois conversavam junto à lareira, como se tornara o seu ritual noturno tranquilo, quando o primeiro tiro soou lá embaixo. Dominic levantou-se de um salto. 14 anos de instinto mafioso, dizendo-lhe instantaneamente o que estava a acontecer. Ele puxou Grace da cadeira e empurrou-a em direção ao grande guarda-roupa no canto do quarto, ordenando que ela se escondesse lá dentro e não saísse, não importa o que acontecesse. Grace queria discutir, mas o olhar nos olhos de Dominic não deixava espaço para resistência. Ele tirou uma arma da gaveta da secretária e dirigiu-se para a porta. Os tiros aproximavam-se, gritos, vidros a estilhaçar-se e passos pesados ecoavam pela propriedade. Grace agachou-se dentro do guarda-roupa, com o coração a bater forte, rezando para que Dominic sobrevivesse. Então, a porta do quarto foi arrombada e ela ouviu tiros explodindo dentro do quarto. Ela não aguentou mais e saiu do guarda-roupa para ver Dominic parado no meio do quarto. 2 homens vestidos de preto estavam imóveis no chão, mas um terceiro homem estava parado na porta com uma arma apontada diretamente para Dominic. Grace gritou o nome dele no momento em que o tiro foi disparado. Tudo aconteceu num instante. Dominic virou-se ao ouvir a voz dela e viu o homem a redirecionar a mira para Grace. Sem pensar, movido por puro instinto, ele se lançou sobre ela e a protegeu com o próprio corpo, enquanto a bala voava. Grace ouviu o tiro, sentiu Dominic colidir com ela e os dois caíram no chão. Outro tiro soou e ela ouviu alguém cair. Olhou para cima e viu Marco parado na porta. A fumaça ainda saía do cano da sua arma. O terceiro homem estava caído, sem vida, aos seus pés. Então Grace sentiu algo quente e molhado nas suas mãos e olhou para baixo para ver sangue. O sangue de Dominic. Ele estava deitado no chão, segurando o abdômen onde a bala o atingira, o rosto pálido e suado. Grace entrou em pânico, rasgou a camisa e pressionou-a com força contra o ferimento para estancar o sangramento, chamando o nome dele repetidamente. Dominic olhou para ela com os olhos já começando a escurecer e sussurrou que ela tinha que ir, tinha que se esconder, que mais pessoas estavam a chegar. Grace balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que não iria a lugar nenhum, que não o deixaria. Dominic tentou empurrá-la, mas não tinha mais forças, dizendo-lhe que ela tinha de viver, que ele não podia perder outra pessoa, que não sobreviveria se ela morresse por sua causa. Grace segurou a mão dele com força e disse-lhe que já tinha dito isso antes, que não tinha medo da morte, que estava pronta para morrer há muito tempo, que a única coisa que temia era perdê-lo assim como o tinha encontrado. Dominic olhou para ela, os seus olhos negros brilhando com algo que Grace nunca tinha visto antes, e disse que estava com medo, que pela primeira vez em 3 anos, ele tinha medo de morrer porque não queria deixá-la. Ele disse-lhe que a amava. Amava-a loucamente. Amava-a tanto que levaria 10 tiros se isso significasse que ela estaria segura. Que ele não sabia quando isso aconteceu ou por quê. Apenas que ela se tinha tornado a única razão pela qual ele queria acordar todas as manhãs. Grace chorou e riu ao mesmo tempo. Abaixou-se e beijou a testa dele, dizendo que também o amava. Amava o demônio que todo o mundo temia. Amava o homem quebrado que sangrava nos seus braços, dizendo-lhe que ele não tinha permissão para morrer.
Não depois de ela ter acabado de admitir isso. Passos trovejavam no corredor e Marco gritou que a ambulância estava lá a chegar e para aguentar um pouco mais. Grace pressionou com mais força a ferida, recusando-se a deixar o sangue continuar a jorrar, repetindo o nome dele e dizendo-lhe para olhar para ela, para não fechar os olhos, para ficar com ela. Dominic apertou a mão dela e sussurrou que não iria a lugar nenhum, que tinha esperado 3 anos para encontrá-la e que não deixaria uma bala separá-lo dela. Então a equipa médica entrou apressada e Grace foi forçada a soltar a mão dele para que pudessem trabalhar. Ela ficou ali com as mãos ensopadas de sangue, vendo-os colocar Dominic numa maca e levá-lo às pressas. Ela correu atrás deles até a ambulância e não soltou a mão dele durante todo o trajeto até o hospital, continuamente dizendo-lhe que ela estava ali e que não iria a lugar nenhum. Dominic acordou 3 dias depois na unidade de terapia intensiva do melhor hospital privado de Nova York. E a primeira coisa que viu foi Grace adormecida na cadeira ao lado da sua cama, com a mão firmemente enrolada na dele, como se temesse que ele desaparecesse no momento em que a soltasse. Ela parecia completamente exausta, com olheiras escuras e cabelos completamente despenteados. No entanto, para Dominic, ela nunca tinha estado tão bonita. Ele mexeu-se ligeiramente e Grace acordou instantaneamente. Quando viu os olhos dele abertos, a olhar para ela, desatou a chorar, com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas, sem se preocupar em enxugá-las. Ela disse que ele tinha estado inconsciente durante 3 dias e que pensou que o ia perder. Dominic sorriu fracamente e disse-lhe que tinha prometido que não iria a lado nenhum. E Dominic Kane nunca quebrava uma promessa. Grace riu entre lágrimas e chamou-o de idiota. Nos dias que se seguiram, Dominic recuperou-se lentamente no hospital, com Grace sempre ao seu lado. Marco veio informar que o gangue responsável pelo ataque era um novo grupo de Miami que estava a testar a família Kane e que eles tinham sido eliminados. Natasha Vulov também tinha sido mandada de volta para a Rússia pelo pai após o ataque a Grace e nunca mais voltaria a aparecer em Nova York. Tudo tinha sido resolvido, mas Dominic já não sentia a satisfação que antes sentia. Numa tarde, quando estavam sozinhos no quarto do hospital, Dominic pegou na mão de Grace e disse que queria mudar. Grace perguntou como. Dominic disse que não podia abandonar a família Kane porque era sua responsabilidade, mas que podia mudar a forma como ela funcionava. Ele queria avançar gradualmente para negócios legítimos e deixar para trás as coisas que fizeram Luca odiar esta família. E queria construir uma clínica gratuita na parte mais pobre de Nova York, onde Luca já havia trabalhado, onde pessoas sem dinheiro ainda pudessem receber os cuidados médicos que mereciam. Ele queria chamá-la de Clínica Luca Canaan. Grace olhou para ele com lágrimas brilhando nos olhos e perguntou por quê. Dominic disse que era porque Luca queria salvar pessoas e ele havia tirado essa chance do irmão. Ele não podia trazer Luca de volta, mas podia continuar o trabalho que o irmão queria fazer. Ele disse que não era redenção, porque nada poderia redimir os seus pecados. Mas era assim que ele escolheu viver, como escolheu transformar a dor em algo significativo, em vez de deixar que ela continuasse a destruí-lo. Grace não disse nada e simplesmente se inclinou para beijá-lo. O primeiro beijo deles, gentil e terno, carregando o sal das lágrimas e a doçura da esperança. Quando ela se afastou, Dominic olhou para ela e disse que a amava. Grace sorriu e respondeu que sabia disso e que também o amava, mesmo ele sendo um idiota que quase morrera ao levar um tiro por ela. 2 semanas após Dominic receber alta, ele levou Grace a um lugar onde não levava ninguém há 3 anos, o cemitério privado da família Kane, onde Luca repousava. Eles ficaram diante do túmulo de mármore branco gravado com o nome Luca Kane e as palavras: "Ele viveu para salvar os outros." Dominic ficou em silêncio por um longo tempo, depois ajoelhou-se e começou a falar. Ele disse a Luca que sentia muito. Sentia muito por não tê-lo salvado. Sentia muito por passar 3 anos destruindo a si mesmo em vez de viver de uma forma digna do que Luca queria. Ele apresentou Grace a Luca, dizendo que ela era a mulher que o salvou quando ele não queria ser salvo, a mulher que o fez querer viver novamente. Ele prometeu a Luca que, a partir de agora, ele viveria, amaria, construiria a clínica em nome de Luca e faria as coisas que Luca queria fazer.
Grace ajoelhou-se ao lado de Dominic e colocou um ramo de flores sobre o túmulo. Ela disse a Luca que cuidaria do seu irmão e prometeu que não o deixaria perder-se novamente. Ela agradeceu a Luca por ser a razão pela qual Dominic ainda acreditava na bondade, apesar de uma vida cheia de escuridão. 3 meses depois, Dominic pediu Grace em casamento na varanda da propriedade dos Cain, sob o pôr do sol. Ela disse sim, e eles se casaram 1 mês depois, numa pequena cerimônia com apenas os mais próximos presentes. Victor Cain sentou-se numa cadeira de rodas na primeira fila, lágrimas escorrendo pelo seu rosto envelhecido, enquanto observava o seu filho finalmente encontrar a felicidade. 1 semana após o casamento, Victor faleceu durante o sono, com um sorriso nos lábios. Dominic chorou pela primeira vez desde a morte de Luca e Grace abraçou-o a noite toda. No funeral, Dominic ficou diante de todos e disse que seu pai não era um homem perfeito, que ele havia cometido muitos erros e feito muitas coisas terríveis. Mas ele amava os seus filhos da única maneira que sabia. E o último presente que ele deixou foi Grace, a mulher que salvou Dominic de si mesmo. Ele agradeceu ao pai por nunca ter desistido dele, mesmo quando ele havia desistido de si mesmo, e prometeu viver uma vida digna do sacrifício do pai e do irmão. 1 ano após a morte de Victor, a clínica Luca Cain foi inaugurada oficialmente no Bronx, uma das áreas mais pobres de Nova York, um edifício de 3 andares com uma fachada de vidro brilhante que se erguia entre ruas desgastadas como um farol cortando a escuridão. No interior, havia salas de exame modernas, equipamentos médicos avançados e equipas de médicos e enfermeiros voluntários prontos para cuidar de qualquer pessoa necessitada, independentemente da sua capacidade de pagamento. Na parede do átrio principal, estava pendurado um retrato de Luca Cain com um sorriso gentil e por baixo as palavras: "A cura começa com compaixão". Centenas de pessoas assistiram à cerimônia de inauguração, desde residentes locais a funcionários municipais e até rostos conhecidos do submundo que vieram prestar as suas homenagens. Dominic estava no palco com um fato preto. Grace ao seu lado, com um vestido azul claro, as mãos firmemente entrelaçadas. Dominic pegou o microfone e disse que esta clínica existia por causa de um irmão mais novo que passou toda a sua vida a sonhar com ela. Luca queria um lugar onde as pessoas mais pobres e esquecidas pudessem ser tratadas com dignidade e amor. Ele não conseguiu realizar esse sonho, mas o sonho de Luca continuaria vivo através deste lugar. Dominic olhou para Grace e continuou dizendo que a clínica também existia por causa de uma mulher que lhe ensinou que curar não era apenas enfaixar feridas, mas tocar o coração. Não era apenas sobre medicina, mas sobre presença. Não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre dar às pessoas uma razão para viver. Sua esposa, Grace Cain, a mulher que o salvou quando ele não queria ser salvo. Aplausos trovejavam pelo salão. Grace deu um passo à frente para falar, mas no momento em que abriu a boca, a sala começou a girar. As luzes ficaram muito brilhantes. Os sons distantes e as suas pernas cederam. Ela balançou e Dominic a segurou instantaneamente antes que ela caísse, gritando por um médico enquanto a carregava para fora do palco, o rosto pálido de medo. O Dr. Tommy correu dos bastidores e rapidamente examinou Grace, fazendo algumas perguntas, verificando o pulso e a pressão arterial dela. Então, olhando para ela com uma expressão estranha, perguntou quando tinha sido o último ciclo menstrual dela. Grace congelou enquanto sua mente corria e percebeu que estava quase 2 meses atrasada. Ela tinha estado muito ocupada a preparar a inauguração da clínica e a cuidar de Dominic após a morte de Victor para perceber. Tommy sorriu e disse que tinha quase a certeza, mas que os exames iriam confirmar. No entanto, pela sua experiência, ela estava grávida. Grace olhou para Tommy, depois para Dominic, depois de novo para Tommy e sussurrou o que estava a carregar. Tommy riu baixinho e disse: "Um bebê vai ser mãe." Dominic ficou paralisado como uma estátua, com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta, incapaz de falar. Grace olhou para ele e disse: "Ouviste isso? Você vai ser pai." Dominic olhou para ela, depois para sua barriga, depois de volta para o seu rosto, gaguejando. "Pai, eu vou ser pai." Grace acenou com a cabeça, com lágrimas a escorrerem pelo seu rosto sorridente e disse: "Sim, você vai ser pai." Dominic ficou parado por um segundo. Depois, os seus olhos reviraram
e ele caiu no chão. Tommy suspirou e disse: "Alguém traga água e sal." O chefe tinha desmaiado. O corredor ficou em silêncio por um instante e depois explodiu em risos e aplausos. Helena correu com uma garrafa de água enquanto Marco ficava ao lado do chefe, sem saber se devia se preocupar ou rir. Grace riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto se sentava ao lado de Dominic e acariciava gentilmente a sua bochecha, dizendo-lhe para acordar: "Seu idiota. Eu sou sua enfermeira e você não tem permissão para desmaiar no meu turno." Dominic abriu os olhos lentamente e a primeira coisa que viu foi o rosto de Grace, olhando para ele com o sorriso mais brilhante que ele já tinha visto. Ele perguntou: "Eu desmaiei?" Grace assentiu e disse: "Sim." Na frente de cerca de 300 pessoas, e alguém definitivamente filmou, Dominic gemeu e cobriu o rosto, dizendo que nunca sobreviveria a isso. Grace afastou a mão dele e disse que ele sobreviveria e viveria muito bem, porque estava prestes a se tornar pai, e o filho deles precisava de um pai forte, não de alguém que desmaiasse com notícias surpreendentes. Dominic olhou para ela e de repente riu, um riso verdadeiro que vinha do fundo do peito, um riso que Grace nunca tinha ouvido antes. Ele sentou-se e a puxou para um abraço apertado ali mesmo no palco, na frente de todos, sussurrando: "Obrigado. Obrigado por tudo." Naquela noite, após o término da cerimônia, e depois que todos os convidados partiram, Dominic e Grace ficaram na varanda da Kane Estate, olhando para as luzes da cidade abaixo. Dominic ficou atrás dela com os braços em volta da sua cintura, uma mão repousando suavemente sobre a sua barriga, onde uma pequena vida crescia. Grace encostou-se ao peito dele e disse que ainda não conseguia acreditar. Ela tinha chegado ali com sapatos gastos e uma dívida de $200.000, pensando que cuidaria de um paciente difícil por algumas semanas e depois partiria. E agora estava ali, nos braços de um marido que a amava, carregando o filho deles, com um futuro que ela nunca ousara sonhar. Dominic beijou o cabelo dela e disse que também não conseguia acreditar. 3 anos atrás, ele queria morrer, acreditando que não merecia viver ou ser amado. Então, uma pequena enfermeira com uma boca destemida e olhos que viam através de tudo, entrou no seu quarto e se recusou a sair. Por mais que ele tentasse afastá-la, ela permaneceu. E porque ela permaneceu, ele estava ali, vivo, apaixonado, esperando pelo primeiro filho deles. Grace virou-se nos braços dele e perguntou se ele estava com medo. Medo de ser pai, medo da responsabilidade. Dominic acenou com a cabeça honestamente e disse que estava aterrorizado. Ele não sabia como ser pai. Não tinha um bom exemplo a seguir. Não sabia se poderia proteger o filho deles do mundo perigoso em que vivia. Mas ele também sabia que faria qualquer coisa. Sacrificaria tudo para que o filho deles pudesse crescer amado, sem nunca se sentir sozinho ou com medo, como ele já se sentira. Grace sorriu e disse que eles aprenderiam a ser pais juntos, cometeriam erros juntos e amariam o seu filho juntos. Ela disse que também tinha medo, mas não quando ele estava ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, observando a primeira estrela aparecer no céu noturno. Grace pensou em tudo o que tinha acontecido. A rapariga que dormia no seu carro, sem nada a perder, tinha encontrado uma família. O demônio temido pelo mundo tinha encontrado o seu coração. 2 pessoas quebradas curaram-se mutuamente e agora levariam essa cura a outras pessoas através da clínica que levava o nome de Luca. A história deles não terminava ali, mas estava apenas a começar. Porque o amor verdadeiro não é um destino, mas uma jornada, não um final feliz, mas o início de todas as outras felicidades. Esta história ensina-nos que ninguém está além da salvação. Nenhuma ferida é profunda demais para ser curada. E às vezes, as almas mais feridas são as capazes de amar mais intensamente. Isso nos lembra que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em ousar abrir o coração. Ousar confiar, ousar amar novamente depois de ser magoado. E o mais importante, isso nos mostra que a morte não é redenção. Viver é viver e transformar a dor em algo significativo. Viver e amar aqueles ao nosso redor. Viver e deixar bondade para trás neste mundo. Se carregas uma ferida não curada, lembra-te de que não estás sozinho e que em algum lugar existe alguém que te verá, compreenderá e amará exatamente como és. E tu? Se fosses Grace, ousarias ficar e cuidar do diabo,
Ou fugirias como as 23 enfermeiras antes dela? Partilhe as tuas ideias nos comentários abaixo. Queremos saber o que o teu coração sente sobre esta história. Já conheceste alguém que achavas que nunca mudaria, mas que acabou por te surpreender? Já foste aquele que ficou quando todos os outros foram embora? Conta-nos a tua história. Se esta história tocou o teu coração, clica em gosto e partilha-a com aqueles que amas para que eles também possam ouvir esta história significativa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos todos os dias. Agradecemos sinceramente por ter ficado conosco até o último momento. Desejamos a si e aos seus entes queridos saúde abundante, vidas felizes e corações sempre cheios de amor. Até breve e nos vemos na próxima.